Signos de Touro e Escorpião têm muito mais em comum do que você imagina. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Genshin Jutsu. E agora aqui nas quintas do Filosofando, a gente está nessa sequência de vídeos, cada quinta-feira vendo um signo e o seu signo complementar. Aquele signo oposto que ajuda você a integrar a sua energia, mas principalmente as suas respostas emocionais e psicológicas. Hoje nós vamos falar muito claramente sobre Touro e Escorpião, essa duplinha de signos que são opostos complementares. Se você quer entender mais sobre essas polaridades, como elas funcionam, lá no início eu dei uma live que explica bastante o que a gente está fazendo aqui nessa sequência de vídeos, cada um a uma quinta-feira. Mas o que é importante é a gente ter em mente que aquele signo que você é a sua essência, mas para você poder fluir com a sua energia muito mais livre, equilibrado, podendo responder e reagir nas situações do dia a dia, com as outras pessoas, a sua emocionalidade mais equilibrada, você precisa se complementar, se unir com a sua energia oposta. Vamos começar pelo signo de Touro, que é um signo do elemento terra, com muitas qualidades, mas aqui a gente quer ver justamente o que está faltando para esse taurino se complementar emocionalmente. Taurinos que têm uma relação muito forte com segurança são pessoas que buscam realmente isso no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Eles precisam das certezas das coisas para poder dar um passo adiante. Se está namorando e quer casar, só se tiver certeza absoluta que aquela pessoa que está junto dele realmente vai cumprir tintim por tintim e depois de casado ficar muitos anos garantido ali com ele. Mas não é só nas relações. Na busca de um emprego, qualquer tentativa de algo novo, o taurino patina demais porque ele fica com medo de estar dando um passo que ele não sabe aonde vai dar. Isso torna ele ansioso, preocupado, nervoso e muito temeroso de crescer na vida, de andar para frente, de falar o que pensa, de escutar dos outros aquilo que é necessário, tudo que dá medo de ter que lidar com algo que ele desconheça. Como isso pode atrapalhar a nossa vida, as nossas relações e principalmente saber que sempre existe lá no inconsciente desse taurino, de cada pessoa, seja o signo que for, o seu complemento, uma energia que está lá quase que esquecida, mas que ajuda. Seria o complemento para essa pessoa se sentir mais inteira, mais íntegra, mais capaz de reagir na vida com equilíbrio. No caso desse taurino, é a relação com o seu signo oposto complementar, que é Escorpião. Certamente, se esse taurino se relaciona, vê pessoas desse signo, talvez namore, case, mas nem isso. Às vezes tendo um amigo desse signo, ou um chefe, ou um empregado, enfim, vai ajudar para que tenha que lidar com essa energia oposta. Mas você sozinho também pode ativar essa memória. E o Genshin Jutsu aqui vai ajudar você a ter uma trava de energia, das 26 travas de energia de segurança, que vai mais favorecer que você acione o start para que você comece a mexer com esse inconsciente, com essa outra parte sua que pode te dar tanta complementação. Mas vamos então falar desse oposto, o signo de Escorpião. Escorpianos costumam ser muito profundos, eles se jogam, eles mergulham no desconhecido. É muito comum a gente ouvir dizer que pessoas do signo de Escorpião são intuitivas e realmente elas trabalham mais com essa intuição.
Porque intuitivo todo mundo é na mesma medida, basta a gente exercitar. Porém, quando a gente mergulha demais nesse desconhecido, a gente entra num quarto escuro e começa a minhocar e inventar historinha porque eu não tô enxergando claramente onde eu tô pisando, com o que eu tô lidando. Escorpianos costumam ser medrosos e apesar do medo, eles se jogam, eles vão nas experiências, eles vão além do conhecido, mas no meio do caminho eles começam a ter dúvidas se o que eles estão sentindo, pensando a respeito de alguém, de alguma alternativa na vida, de um trabalho, enfim, se aquilo realmente é positivo ou se tem algum diabinho ali dizendo para ele que tem algo errado no meio dessa história. Essas dúvidas, essa minhoquinha que fica ali no pensamento, que a gente chama de intuição, mas isso é minhoca, isso atrapalha demais esse signo. E ele precisa, então, se jogar, mas aprender a pôr o pé no chão, a ver coisas sólidas, as coisas reais. E assim, quando o medo surge, quando aquela reatividade de fugir, de não se relacionar, de duvidar das pessoas e das situações, ele pode se embasar em questões concretas. O que está realmente acontecendo? Como realmente a pessoa está falando? O que está gerando essa minha dúvida? É real ou simples elucubração da minha cabeça? O escorpiano, quando convive mais com a energia de touro e, se possível, com pessoas desse signo, vai aprender muito com o seu oposto. Vai aprender a ver essas questões reais, a ter medidas muito mais concretas e, portanto, uma boa parte dessas nuvenzinhas negras vão sair. E aqui, o que eu quero te ajudar é com o Genshin Jutsu, porque cada uma das 26 travas de energia do Genshin Jutsu tem um significado individual próprio para ajudar questões físicas, mas também o emocional, o psicológico. E aqui, para cada signo, a gente vê uma trava que pode ajudar muito a acionar, a liberar essa energia oposta que está lá no inconsciente. Vamos então começar com o signo de touro, ok? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e se está gostando bastante, pode contribuir aí no coraçãozinho do valeu. Bem, continuando, touro vai precisar se jogar mais e aprender a intuição. Intuição não olha aquilo que é concreto, mas o que está além. Não escuta as palavras daquilo que foi dito a ele, mas sim o subtexto ou alguma energia, um olhar que se move diferente e traz outras notícias. O taurino, para desenvolver essa intuição, se jogar nesse abstrato, pode tocar a trava número 17, que fica aqui no pulso, esse pininho que a gente tem. Quando a gente toca essa trava, aciona essa energia, a gente ajuda a nossa intuição, a gente ajuda que os nossos nervos, neurônios, nossos cabelinhos e anteninhas fiquem muito mais ativas. Vamos tocar junto e ajudar essa energia do taurino ou de qualquer pessoa que esteja precisando trabalhar, trazer do inconsciente essa energia intuitiva. Vamos lá? Vamos apenas tocar o pulso oposto, tocando com os dedos nesse ossinho saliente. Você pode fazer assim ou cruzando pela frente como se estivesse cobrindo o seu relógio. Solte ombros, apoie suas mãos no seu colo e fique por uns 5 minutos, se possível. Para o outro lado, é a mesma coisa com o outro pulso. E sempre que tocar a trava 17, tente fechar os olhos e relaxar
deixar que essa energia comece a fluir. É tão fácil tocar essa trava, não é? E mesmo que você não seja do signo de Touro, toque essa trava quando você quiser desenvolver mais a sua intuição ou perceber que um lado inconsciente da sua intuição precisa ser ativado. Mas vamos então para o signo oposto, Escorpião, esse complementar que precisa justamente da segurança, daquilo que é sólido, concreto, palpável. E para ajudar a gente trazer do inconsciente a percepção daquilo que a gente está vendo, daquilo que concretamente responde para a gente muita coisa, nós podemos acionar essa energia ou trazer do inconsciente que o escorpiano precisa pela trava número 4 do Jinshin Jyutsu. Essa trava fica aqui nos ossinhos occipitais, aquela bolinha que a gente tem bem na base do crânio dos dois lados. Ativando essa trava número 4, a gente começa a lidar melhor com a matéria. Essa trava também ajuda muito a nossa emocionalidade. Ela vai ajudar muito a linha do busto, como a gente diz, que é essa linha superior ligado com as emoções. E o escorpiano, que tem tantos medos e isso aflora trazendo emoções confusas, vai ser muito ajudado tocando essa trava. Vamos lá fazer junto. Para ajudar e acionar a trava número 4, coloque as mãos na base do crânio de cada lado, naquele ossinho mais arredondado na base da cabeça. Relaxe, apoie os cotovelos numa mesa à sua frente, se for mais confortável, ou até se recoste, se deite e abra os braços. Também você pode cruzar os braços pela frente, tocando nos 2 pontos com as mãos cruzadas. Respire. Aproveite como uma meditação. Bom, já estamos ajudando os taurinos e os escorpianos e qualquer pessoa que perceba em si mesmo algumas dessas questões da segurança ou do fluir e da intuição que precisem ser equilibrados, trazidos à tona. Me escreve aqui embaixo qual é o seu signo. Você já viu o vídeo que fala ali do seu signo e do complementar? Adoro quando vocês comentam, quando vocês experimentam sozinhos essas dicas e também me dizem como é que sentiram. Vejo vocês na próxima quinta, hein? Agora a gente vai falar de Gêmeos e Sagitário, mas também de qualquer pessoa, porque todos os signos estão em todos os mapas astrológicos. A gente se vê. Até lá!